Bom dia, igreja. Corajosos vocês, né? Nós estreamos o nosso inverno com o domingo mais frio desse ano. Amém? Glória a Deus, porque a presença do Senhor, ela é palpável, pelo menos para mim. E eu gosto muito de testificar a presença do Senhor quando Ele está na casa dele e começa a falar através de várias formas, mas uma das formas que mais me encanta é quando ele começa a falar através das pessoas que sobem aqui o púlpito. Pessoas que não sabiam quem era o pregador ou a pregação, mas falam na mesma direção, assim mesmo como ministro de louvor. Então, antes mesmo de iniciar o culto, eu estava conversando com o Marcos, e o Marcos falou sobre Crônicas 29, que foi a leitura do pastor Dinei, que fala sobre a sinceridade do coração de Davi. Logo depois, no louvor, a palavra que eu gostaria que vocês guardassem, que foi ministrada, é a respeito da coragem. A gente necessita de coragem, às vezes, para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que o Senhor demanda, amém? Abaixem as suas cabeças, vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já está presente. Eu te agradeço. Obrigada, Pedro. Eu uso aqui. Eu te agradeço porque a tua multiforme sabedoria, Senhor, nos vem ministrando desde o início do culto. E isso é uma prova do teu zelo pela tua palavra, isso é uma prova do teu amor e do teu zelo por esta casa, mas principalmente isso é a prova do teu amor por cada um de nós, que estamos aqui, que estão nos vendo pelo YouTube e que um dia verão essa palavra, amém? Eu te agradeço, Senhor, pela tua infinita misericórdia e te peço em nome de Jesus que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos, para que possamos estar atentos, concentrados naquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre a minha vida a tua sabedoria, a tua paz, para que eu possa, em nome de Jesus, trazer aquilo que foi ministrado primeiramente ao meu coração. Amém? Em nome de Jesus, amém. Amados, eu peço que vocês abram a palavra em 3 João, capítulo 1. 3 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Amém? Localizaram? Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Bem curtinho, eu vou fazer a leitura de outros textos. Aqui João, ele cumprimenta o filho espiritual dele, Gaio, desejando que Gaio tenha a mesma prosperidade externa, na saúde, nos seus bens materiais, na condução da vida dele, da mesma forma que era próspera a sua alma. Em algumas traduções fala como é próspera a tua alma. Essa versão que fala da prosperidade, ela nos indica que, além de uma prosperidade física que a gente consegue ver, existe uma prosperidade da alma. Amém? Em 1 Tessalonicenses, no versículo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 5:23, 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui a palavra nos ensina:
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu acredito que todos saibam, né, que nós somos formados por corpo, alma e espírito. E eu vou falar rapidamente do espírito, um pouquinho do corpo, mas eu quero me ater nessa manhã a respeito da nossa alma. No momento da nossa conversão, nosso espírito ele é automaticamente regenerado. No momento da nossa conversão, que acontece através da graça, pelo convencimento do Espírito Santo de que nós somos pecadores e necessitamos de uma salvação, o nosso espírito se regenera. E nessa regeneração, nós passamos de mortos espirituais a pessoas, a homens e mulheres espirituais, ou seja, nós somos vivificados através do quê? Da graça do Senhor Jesus, o convencimento do Espírito Santo e a fé que temos, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso foi aquilo que Jesus tentou explicar para Nicodemos, dizendo que aquele que não nascesse de novo não seria capaz de entrar no reino dos céus. E Nicodemos até ficou com aquela dúvida, pode um homem adulto entrar novamente no ventre da sua mãe? E Jesus explicou, aquilo que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu creio que nessa manhã eu falo com homens e mulheres espirituais, amém? Nascidos do Espírito através da graça e da fé. Falando um pouquinho do nosso corpo, eu acho que o corpo é o mais fácil da gente entender, porque é aquilo que é palpável, é visível, né? Esse conjunto de músculos, nervos, carnes que nós temos, nós sabemos e identificamos isso como a nossa carne. Mas a gente sabe que a carne, por si só, ela não se movimenta. A carne, desde para mexer um dedinho, até mesmo para você dar um salto numa fuga de um perigo, de um cachorro, um animal que tente nos atacar, a gente precisa de um comando. E esse comando é dado por quem? Pela nossa mente, pelo nosso cérebro. Tanto é que pessoas que sofrem algum acidente e se encontram em estado vegetativo, ou até mesmo é detectada a morte cerebral, ela fica ali inerte, parada, mesmo tendo um corpo aparentemente saudável. E o que eu quero dizer em relação ao agir da alma no nosso corpo? É através dos nossos pensamentos, das nossas mentes e da nossa emoção que a gente movimenta o corpo para fazer o bem ou para fazer o mal, para se manter pleno em santidade diante do Senhor ou para viver uma vida de iniquidade e pecado. Amém? E o corpo, a gente fica mais fácil entender também quando a gente fala assim, entendendo que o corpo ele precisa da manifestação da nossa mente, é aquilo que está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entrei em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente verifica aqui que a gente bota a culpa na carne, né? Verdade, a carne é fraca, mas a carne ela obedece comandos da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Amém? Mas o foco de hoje é a nossa alma. Eu acredito que talvez essa palavra ela traga um pouquinho de desconforto aos nossos corações. E toda vez que a gente é levado a um confronto, a sair da zona de conforto, a nossa mente vai fazer com que a gente se distraia, né? Que a gente preste atenção em outras coisas, que é uma forma de fuga. Existe também um negacionismo em dizer, não, o que ela está falando não é para mim, isso pertence a outra pessoa. Ou, às vezes, a gente vai para um outro campo, que seria o vitimismo, onde a gente até entende que a gente está passando por aquela situação, mas a culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu vivo isso, eu estou assim por causa de fulano. Amém? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. E outra coisa é a respeito do nosso Pai. Deus é um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar e Ele se relaciona pessoalmente com cada um de nós. E eu sou apaixonada na multiforme sabedoria da palavra dEle, que alguns vêm com problema financeiro, outros vêm com problema de saúde, alguns com problema na família, mas mesmo assim, a palavra do Senhor, ela é capaz de trazer sabedoria, solução, acolhimento, consolo
para qualquer situação que se apresente diante do Senhor, amém? Porque nosso Deus é um Deus relacional. Da mesma forma, o nosso Deus é um Deus intencional, ou seja, nada diante do Senhor é por acaso. Nada diante do Senhor escapou do controle dele. Nada, absolutamente nada. O Senhor tem controle de todas as coisas. E nessa forma dele ter o controle de todas as coisas, nessa intencionalidade que acontece na nossa vida, existe a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é intencional. E o que eu quero dizer com isso? Que nada, absolutamente nada que está escrito na nossa palavra, na palavra dele, na nossa Bíblia, está ali por acaso. Então, se João cumprimenta o filho dele, Gaio, com o desejo de uma vida próspera, assim como era a alma de Gaio, uma alma próspera, significa dizer que, em determinados momentos da nossa vida, existem almas, existem emoções que elas não estão prósperas, elas estão machucadas, elas necessitam de cura, elas necessitam de uma regeneração. Amém? Vamos fazer a leitura de Hebreus 12, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 a 15. Hebreus 12, 1 a 15. Amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Se aguie a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Vai ser uma palavra muito rápida, porque eu quero que a igreja tenha ao final um momento de oração para aqueles que se sentirem à vontade. É a respeito daquilo que acontece na nossa alma. A palavra diz que
existem vezes que o nosso coração é perturbado por uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela pode vir a brotar. E brotando, ela traz a perturbação na vida da pessoa. E essa perturbação, além de perturbá-la, ela contamina os outros. Amém? Vocês conseguem entender o que é uma pessoa perturbada? Eu vou trazer um exemplo que não seria a perturbação da palavra, mas que eu acredito que todos já tenham presenciado ou até mesmo dado esse conselho. No feriado de Corpus Christi, eu fui para São Paulo, no bate-volta, a gente foi na quinta e na sexta, que eu fui participar do velório e enterro do padrinho do meu irmão. É uma amizade dos meus pais de mais de 50 anos, então a gente é bem íntimo da família. E ali eu estava sentadinha do lado da tia, né, com a minha mãe, e não foi nenhuma, nem duas, 3 vezes que perguntaram para ela: Vera, você vai voltar para a chácara? Ela chama de chácara, mas é uma casa dentro de um condomínio fechado, então tem toda a estrutura de segurança para uma senhora continuar vivendo, caso ela queira. E ela respondia: não, um pouquinho eu vou ficar na casa da Milena, outras vezes eu vou ficar na casa do Rodrigo, que são os filhos dela. E elas falavam assim: mas você vai continuar na chácara? E ela falava assim: acho que não, aquele lugar me lembra muito o Ricardo, me lembra muito o meu marido, e ele gostava muito de lá. Eu acho que eu vou vender. E logo depois dessa palavra, dessa afirmação a respeito da venda, vinha um conselho: espere um pouco, não faça nada ainda, enquanto as suas emoções, enquanto você estiver nesse período de luto. Faça tudo com calma. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está com as emoções, que a gente diz, né, a pessoa está à flor da pele, que ela não está conseguindo pensar direito, que ela está envolvida pela emoção, seja ela pela raiva, pela mágoa, pelo desânimo, seja ela pela amargura de uma decepção com uma pessoa ou de uma traição, toda atitude, toda decisão que ela vai tomar, ela toma de uma forma equivocada. Ela toma de uma forma ou precipitada, ou ela faz aquilo que ela acha de direito dela, né? E quando eu falo que a pessoa age no direito dela, é na justiça própria, não esperando pela justiça do Senhor. Uma pessoa que está atormentada, perturbada, ao tomar uma decisão, ela age fora do tempo, ou atrasando ou precipitando tal decisão. E isso vai se tornando uma bola de neve na vida da pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que nós tomamos uma decisão, a gente tem que ter em mente uma coisa: que muito do que a gente vive hoje, ela é fruto de uma decisão que a gente tomou sozinha, né? Por exemplo, vamos falar de um casamento. Você provavelmente tomou essa decisão sozinha de se casar com a sua esposa ou com o seu esposo. Acredito que ninguém aqui tenha sido forçado. Amém? Aí, com a continuidade do casamento, vocês decidem ter o filho. Então, é uma decisão que vocês tomaram em conjunto, correto? E uma terceira situação é quando, infelizmente, nós somos passíveis, né, ou pelo lado positivo ou pelo lado negativo, da decisão que outras pessoas tomaram. Por exemplo, os filhos que nasceram, né? Eles não decidiram. Estavam na vontade do Senhor, mas se a gente for ver uma questão de decisão racional, foi uma decisão dos pais terem aquele filho. Independentemente de qual ponto que você esteja, de qual momento você esteja na sua vida, daquilo que aflige a tua alma, aquilo que te perturba, a gente tem que ter consciência de que foi fruto de uma decisão nossa, fruto de uma decisão em conjunto com outra pessoa, ou a gente está passando por uma situação que foi fruto da decisão de outro. Essa eu acho mais complicada, mas ainda assim, a palavra de Deus, ela é passível de trazer resposta, trazer cura e trazer sabedoria para o momento que você está vivendo. Amém? E quando eu falo que a palavra de hoje pode trazer um desconforto, na verdade, eu gostaria de perguntar para vocês o que perturba a alma de vocês. Qual o nome da sua perturbação? Né? Porque, gente, segunda-feira vai ser 1º de julho, se eu não me engano, né? Ou seja, nós estamos em 2024. Segunda-feira se inicia o 2º semestre do ano.
O meu chamado aqui é um chamado rápido, é uma reflexão para que a gente não viva o segundo semestre de 2024, o ano de 2025, o ano de 2026, da mesma forma que a gente vem vivendo. Amém? É necessário coragem, é necessário, como a gente diz, dar nome aos bois. O que perturba a tua alma? Se você achar necessário, fecha os olhos, baixa a tua cabeça, não presta atenção no irmão, na irmã que está do lado. Talvez você já tenha essa resposta, talvez você precise do discernimento do Espírito Santo. Mas eu gostaria que essa semana, que você saia daqui, agora, nesse momento, dando nome aos bois, como a gente diz, e respondendo a si mesmo, o que perturba a sua alma. Amém? Para não expor ninguém, eu vou falar de coisas que aconteceram na minha vida, que graças a Deus eu coloquei diante do Senhor e elas não perturbam mais a minha alma. Aos 13 anos de idade, eu sofri um abuso sexual por quem deveria tomar conta de mim, me resguardar. Amém? Perdoei o abusador e isso não me fere e não me perturba mais. Entre 18 e 19 anos, eu engravidei. 18, que eu tive com 19. Eu engravidei, ou seja, ter relações sexuais e assumir a probabilidade de uma gravidez foi uma decisão minha. E o pai da criança virou as costas, sem ao menos saber se eu ia ter o apoio dos meus pais, da minha família, como eu ia me virar. E foi embora. E eu poderia não ter perdoado ele por isso. E isso poderia ser a minha raiz de amargura e a minha perturbação. Eu lembro que na igreja que eu me converti, eu tinha 1 semana de convertida, gente. Eu lembro que eu cheguei para a pastora Kelly, eu acredito que o pastor Guilherme lembra, a esposa do pastor Marcelo, pastor Tiago, e perguntei. Eu não entendia nada, absolutamente nada do que a palavra falava, discernimento. Eu vim de uma igreja católica e eu falei para ela assim: pastora, eu tenho a impressão, eu tenho a sensação que o Senhor quer que eu faça alguma coisa, mas eu não sei o que é. E a pastora falou assim: filha, quando você chegar à noite em casa, se ajoelha no teu quarto e ora, que o Espírito Santo vai falar para você o que era. E quando eu cheguei, eu obedeci, eu me tranquei no meu quarto, eu me ajoelhei, eu orei, e o Espírito Santo foi muito claro. Liberte o perdão sobre a vida do Denilton, que é o pai da Ana. E eu fiz. Chamei ele na igreja, tentei algumas vezes com o pastor, não deu, mas foi diante de uma irmã, da intercessão, liberei o perdão, e a partir dali, a minha vida fluiu. A Ana, de vez em quando, fala assim: meu Deus, eu tô a cara do meu pai. Eu falo assim: nossa, filha, você é tão linda. Não que ele não seja, ele era um homem muito bonito. Eu falo assim: mas você é tão linda, eu não consigo te enxergar. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei assim: nossa, será que se eu não tivesse liberado o perdão, eu iria olhar para a cara dela e toda vez eu ia lembrar do abençoado, né? Ao ponto de rejeitá-la, ficar com raiva. Mas não, ela é linda. E eu não lembro do pai dela e não vejo o pai dela nela. Então, isso nos meus 18, 19 anos, voltei grávida para casa. Eu era a filha que no 3º bimestre já estava passada de ano. Então, era a filha com que os pais não se preocupavam e, de repente, apareço grávida em casa. O resultado disso é que, entre os 4 meses até a Ana Carolina nascer,
o meu pai. Eu era o xodó do papai, hein, gente? Não olhava na minha cara e nem falou comigo. Está tudo resolvido, amém? Não guardo amargura a respeito disso. Mas poderia ter guardado. E assim foi. Outras coisas aconteceram. Tem coisas que não dependeram da minha vontade, como ter perdido o irmão com 41 anos de infarto. O Senhor recolheu. Poderia ter me revoltado com Deus. Ver uma mãe enterrando o filho é uma cena que não deveria existir. Quantas são as pessoas a quem o Senhor recolhe? Um parente, um amigo, e se revoltam contra Deus. Não é verdade? Também tive essa oportunidade de me revoltar contra o Senhor, de me amargurar e viver uma vida perturbada. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Então, eu vejo que, se numa manhã de domingo tão fria, a gente está aqui falando sobre isso, é que provavelmente existe uma raiz de amargura no coração de alguém, ou isto estar para se brotar, ou seja, existe apenas uma decepção, existe apenas um acontecimento na vida, que se a gente não tratar, se a gente não cuidar, vai acabar se tornando uma raiz de amargura, trazendo perturbação na sua vida. E essa perturbação, ela vai fazer com que todas as suas decisões e os seus relacionamentos sejam infrutíferos. Sejam decisões que você almeja um resultado e, na verdade, você vai colher outro tipo de fruto, né? Se você voltar na palavra de João, no versículo 3, Gaio, ele demonstra um estilo de vida. E João declara, por que a alma de Gaio era próspera? Porque ele era cumpridor da palavra do Senhor, ou seja, ele vivia na verdade, ele vivia fazendo aquilo que ele cria. Então, se somos crentes e cremos na palavra de Deus como uma verdade, nós devemos ter uma alma próspera. E uma alma próspera é uma alma que vive de acordo com a verdade que prega. E eu não estou falando assim de pecado, gente. Eu estou falando de viver uma vida de amargura, sabe? De viver uma vida de desprezo em relação a outra vida, de viver uma vida de preocupação. Às vezes, a perturbação que a gente enfrenta não é relacionada a uma pessoa, mas uma situação, tipo uma crise financeira, onde todo dia você, né, sai para matar seu leão por dia, mas não consegue ver resultados. Não importa. Eu ia falar de Davi aqui, né, como foi lido lá em Crônicas, só que falar de Davi exigiria que eu citasse vários versículos dos Salmos de Davi. Mas eu entendo que o motivo pelo qual Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus é porque todo momento ele era, como Crônicas diz, como foi falado aqui no início do culto, sincero diante do Senhor. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a todo momento ele apresentava a alma dele, a todo momento ele apresentava os pensamentos dele, a todo momento ele apresentava as emoções dele diante de Deus. Então, eu imagino que o coração de Davi era um coração que a todo momento estava sendo lavado pelo Senhor. Assim como nós podemos ter no nosso coração as nossas emoções lavadas pela palavra do Senhor, amém? A todo momento, Davi apresentava o emocional dele para o Senhor. A palavra é clara, é só pegar o livro de Salmos, ele diz assim, o que atormenta a minha alma? Ele fala a todo momento, a minha alma está sendo perseguida, os inimigos querem a minha alma. A todo momento, Davi apresenta a alma dele ao Senhor. E existe uma forma de se transformar uma alma amargurada, uma alma que precisa de cura, uma alma que precisa ser regenerada, para que ela se torne uma alma curada, uma alma que consiga produzir frutos segundo o coração de Deus, uma alma que consiga produzir frutos para que possamos ser, assim como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém?
porque, como foi dito, o nosso espírito se regenerou de imediato na nossa conversão. O nosso corpo, ele será um corpo glorificado na glória, mas enquanto estivermos aqui, ele necessita de uma regeneração. Mas para que a gente regenere o nosso corpo, a nossa alma precisa ser regenerada, amém? Vamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim, se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém? Esse texto, ele fala a respeito do comportamento do homem, que é sujeito às emoções dele. O comportamento do homem que não se permitiu ser lavado pela palavra. Então, ele fala de um coração dobre, uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora acredita, uma hora não acredita. Fala do homem que facilmente é tentado, e eu acho legal a forma como ele explica. Eu tenho para mim que a questão do pecado, como fala, é concupiscência, né? É a tendência que a nossa carne tem ao pecado. Mas o pecado em si, ela não entra automaticamente. São as tentações a quem você vai dando brecha. E num piscar de olhos, porque a gente acha que tem o controle sobre isso, o pecado, ele nos pega. Então, aquela pessoa que tem um coração que é lavado pela palavra e que é colocado diante do Espírito Santo todos os dias, ela fica mais resistente. Se fecham as brechas para o pecado. As emoções, elas são saradas, né? Não é uma regra que eu vou falar aqui, mas já acompanhando algumas irmãs, até mesmo com contato com algumas
pessoas que trabalham com as emoções, psicólogas, elas falam da ferida que a mulher enfrenta quando ela tem uma ausência paterna, né? O quanto a figura de um homem, o principal homem, que seria o pai, é importante na vida de uma mulher. E quando existe essa omissão, quando existe uma rejeição, quando existe uma fuga, as emoções dessa mulher, elas ficam totalmente vulneráveis, abaladas. E eu não estou justificando o motivo para uma vida de promiscuidade, mas uma vida de pecado. Mas muitas vezes, quando você vai ao cerne, ao fundo da alma daquela mulher, o que ela está pedindo é uma aceitação masculina. Porque ela não teve isso do pai dela. Então, ela precisa de uma aceitação masculina, ela precisa de uma aceitação, ela precisa saber que um homem não a rejeita. E a gente sabe qual é o caminho mais fácil para um homem não rejeitar uma mulher no mundo de hoje, na verdade? Que é através do sexo. No mundo é assim. Dê sexo a um homem e você terá dele tudo. É claro que a gente sabe que é por um tempo, né? Porque hoje é com você, amanhã será com outro. Mas essa é que é a verdade. Não estou dizendo que é uma regra, mas se verifica assim, que em muitos casos, quando uma mulher ela sai de um relacionamento atrás do outro, a gente visita as emoções dela e vai ver que a ausência paterna é um rombo na vida daquela pessoa. Existem criações de homens que não conseguem ser o sacerdote, não conseguem ser a autoridade de casa, devido também à ausência paterna. Ele não sabe como é que um homem deve se comportar dentro de uma casa, ele não sabe como é que um homem, segundo a palavra do Senhor, atua. Então, ele busca se relacionar com mulheres que são dominantes. Mulheres que a gente pode denominar de matriarcas. E, geralmente, homens que vêm de uma família de matriarcado se casam com outras mulheres dominantes e isso tende a se perpetuar na família, né? Até que ele seja curado das emoções e entenda o papel de um homem na família. É aquilo que eu acredito, né? Não sei, não sou homem, não participo, que é feito no curso de homens. Eu adorei quando o pastor Dinei mudou o nome para homens, né? A gente espera que o homem seja homem apenas. Não espera que seja bravo, não espera que seja musculoso, né, viril. A gente espera que o homem seja homem. Que o homem seja cumpridor daquilo que está na palavra do Senhor. Seja o sacerdote da casa, que seja aquele que traga a segurança à família. Mas a gente sabe que muitas vezes, por fruto das emoções, por aquilo que a pessoa passou, ele não consegue, né, ter essa atitude viril dentro de casa. E é muito simples, gente. É uma questão da socialização, de como o ser humano funciona. Se você não domina um espaço, alguma pessoa vai dominar. E no mundo espiritual é assim. Se Deus não domina as tuas emoções e a tua mente, se Deus não é aquele a quem você leva as suas emoções e a sua mente, alguém vai dominar. E essa pessoa pode ser a sua própria emoção gritando ou um inimigo, amém? Então, são exemplos pequeninos que eu posso dar para vocês essa manhã. E por que o inimigo ele atinge tão violentamente crianças e adolescentes na idade de 12, 13 anos? Porque a partir do momento que ele fere a alma de uma criança, que ele fere uma alma de um adolescente, ele sabe que se não tiver uma intervenção do Espírito Santo, se não houver uma intervenção de Deus na vida daquele adolescente, ele é um alvo fácil para ser um perturbado e ter uma vida inteira de decisões erradas. Casamentos errados, relacionamentos errados, amizades erradas. Então, a necessidade de um cuidado, sabe, dos pais em relação aos filhos, em relação às emoções. O mundo moderno ele tirou algo que é muito importante, que é a mesa, né? A gente faz ali, a Thelma começou, eu frequento com a Silvia, o que a gente chama de um café com Deus, uma mesa. Na verdade, é uma mesa, gente. As irmãs recebem, a gente pergunta o que precisa levar, e ali é colocadas as emoções. E, cara, não tem uma mesa que seja feita
que a pessoa que não está precisando, ela não saia, porque não tem como. A presença do Espírito Santo, ela é constrangedora. A presença do Espírito Santo, ela é consoladora, é acolhedora. Então, a pessoa entra, ela desabafa, a gente ora. E eu estou dando um exemplo do que acontece entre as irmãs, mas isso é necessário que aconteça em casa, né? A gente fala de estar levando as nossas emoções, as nossas amarguras, os nossos pensamentos, as nossas frustrações diante do Senhor, mas a gente sabe que os nossos filhos, eles são conduzidos para aprenderem a fazer isso, mas muitas vezes eles ainda não têm essa dinâmica, né? Eu não digo acesso eles têm, e com certeza eles têm um acesso muito mais livre, muito mais puro e ingênuo a Jesus. Mas é necessário que, como pai, como mãe, que a gente esteja levando as emoções dos nossos filhos ao Senhor. Então, na mesa, no momento do jantar, no momento do café, no momento de comunhão, perguntar como é que foi o dia, perguntar o que aconteceu na escola, se alguém falou alguma coisa. E ele vai dizer, a criança diz, a criança é muito sincera. E a partir do momento que ela colocar a emoção e conseguir denominar a emoção, né, e com as crianças pequenas a gente vai explicando, o que você está sentindo é raiva, o que você está sentindo é tristeza, o que você está sentindo é decepção. E assim ela vai aprendendo a levar e a ter confiança de levar os pensamentos, os sentimentos e emoções aos pais e também a Deus. Então, é assim, uma forma prática de como a gente conduz os nossos filhos a uma vida de regeneração da alma através da oração e da palavra, amém? E quando o Tiago fala a respeito da regeneração da alma, que ele fala assim, para que sua alma seja salva, né? Eu vou ler novamente. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Eu não sei quantos aqui conhecem as Bíblias de referência. Por favor, levante a mão. Poucas pessoas. O que é uma Bíblia de referência? Eu chamo assim Bíblia de referência, Bíblia de estudo. Aí, quem não tiver, a gente consegue baixar facilmente num aplicativo de celular, tá? Nessa Bíblia de referência, sabe quando os pastores falam assim, essa palavra salvação não é a salvação da nossa alma no sentido daquele que saiu das trevas para a luz, é a salvação no sentido de, como essa palavra aqui, a tradução dela no original é sozo, que significa cura, significa regeneração. Então, quando ele estava falando assim, que a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, ele não está dizendo que a palavra vai trazer a salvação da vida eterna. Aqui significa dizer que a palavra salva, ou seja, a palavra regenera a nossa alma, a palavra cura a nossa alma. Então, assim, é muito interessante e eu aconselho que quando a gente fizer a leitura, seja acompanhado de uma Bíblia de referência, que ali vai estar o significado original da palavra, né? Porque a palavra, o nosso português, ele é muito amplo e às vezes na tradução a gente perde o real significado. Então, quando a gente olha aqui, pensa assim, quer dizer que a palavra salva a nossa alma para um dia vivermos a vida eterna? Amém. Mas, nesse caso, a salvação é a regeneração e a cura da alma, através da palavra. Por isso que eu disse que Deus é um Deus intencional. A leitura que eu fiz foram de versículos de pessoas que viveram em tempos diferentes, mas elas falam a mesma coisa. E quando eu falo em tempos diferentes, a gente não consegue dimensionar o que é isso. Por quê? Porque hoje a gente tem uma coisa chamada internet, né? Então, está todo mundo ligado o tempo todo, não importa em que lugar do planeta, e não importa em que tempo tenha acontecido algo, a gente consegue acessar. Mas aqui a gente está falando de uma época onde as coisas eram passadas oralmente, de pessoa a pessoa, ou seja, através da fala, e por pergaminhos, por escritos, que eu acredito que demoravam séculos para serem feitos e passados de um para o outro. Então, aqui já é um motivo para a gente se maravilhar do amor de Deus. Aqui já é um motivo para se maravilhar da sabedoria dele, de que pessoas em lugares diferentes, em épocas distantes, escreveram a respeito do poder da palavra na regeneração da nossa alma. Amém? Eu quero fazer uma leitura também de
2 versículos, porque eu quero ter um momento de oração com a igreja. Um momento em que você possa, se já estiver pronto hoje, dizer a respeito do que perturba a tua alma, ou pelo menos ter coragem de vir à frente e dar um passo, que não fale para o pastor, que não fale para a pessoa com a qual você vai orar, mas que seja um passo para dizer e reconhecer que existe algo que te perturba, amém? Essa palavra, ela está em Hebreus 13. Hebreus 13, de 17. Acharam? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém? Então, eu venho falando que, para que a gente tenha uma alma curada, para que a gente tenha uma regeneração da nossa alma, é necessário que a gente tenha contato, intimidade com o Espírito Santo e contato com a palavra do Senhor. Mas existem pessoas dentro da igreja, na instituição igreja, que está ali dentro dos 5 ministérios, que são as pessoas responsáveis pela nossa alma, amém? São as pessoas a quem o Senhor colocou dentro da igreja para velar, para cuidar da nossa alma. E eles são os nossos pastores. O que eu quero dizer com isso? Ser vulnerável e abrir o coração é algo muito difícil. Eu sei disso. Principalmente se você vem de um histórico de traição, de abuso. E mais ainda, se essa traição, se esse abuso veio por causa de outra igreja, de outra denominação, de algo que você viveu com pastores, líderes ou através de outros irmãos. Mas eu acredito que esse levante é muito grande dentro das igrejas, até porque Satanás ele deseja aniquilar isso que o versículo 17 fala, sobre a gente ter pastores que velam sobre a nossa alma. Amém? Quando eu falei de estarmos em 2024, indo para o 2º semestre, é que eu tenho discernimento e a urgência em afirmar e reafirmar isso para vocês. Que eu não desejo que as pessoas entrem em 2025 da mesma forma que saíram em 2024. E que para que isso ocorra, vai ser necessário um passo de coragem. E é necessário que você abra o coração, que você venha dar nome ao seu perturbador, aquilo que te perturba, aquilo que te gera emoções que são contrárias à palavra, com os seus pastores. É necessário esse momento que eu chamo de momento de gabinete. Até a pastora Karine, não, porque ela não gosta que chame de pastora. A Karine, que a gente já tem amizade, eu falei assim, mas chama de Karine. Ela falou assim, nossa, gabinete, que palavra séria, mas eu chamo assim de gabinete. É necessário que você tenha um gabinete com o teu pastor. Mas a gente não precisa ser literal, amém? A gente tem pastores que são pastores integrais, mas a maioria eu acho que a maior parte, eu acho que todos os pastores, né, têm os seus trabalhos também. Então, quando eu falo em pastores, a palavra aqui é específica, mas ela é um caminho a ser seguido, entende? Às vezes, o problema é que você tem uma irmã com mais maturidade ou um irmão com mais maturidade pode ser o suficiente para te aconselhar, pode ser o suficiente para apaziguar aquela dor, pode ser o suficiente para te dar uma orientação, te aliviar o fardo. Então, é necessário essa comunhão. Por isso que a gente pede que as pessoas frequentem os grupos familiares. Qual é o objetivo do grupo familiar na igreja? São pequenos grupos. Em pequenos grupos, a gente sabe que é mais fácil abrir o coração. Em pequenos grupos, a gente conhece a pessoa mais facilmente. Quando você vai caminhando com uma pessoa, só a postura, o gestual dela, ao caminhar, ao falar, ao entrar, já é o suficiente para você saber, ela não está muito bem, ou ele não está muito bem. Então, é por isso que a gente faz esse apelo, é por isso que a gente diz, se você não participa de um grupo familiar, por favor, participe.
Então, ali você vai criando laços, você vai criando intimidade, você vai criando comunhão. E com isso existe um encorajamento para que você abra o coração, para que você diga a respeito dos seus sentimentos, para que você diga aquilo que te perturba ou não. O que eu estou pedindo para a igreja, o que o Senhor está pedindo para a igreja, melhor dizendo, é que tenham coragem, se movimentem, abram o coração de vocês. E, gente, por mais vergonhosa que seja a situação, é algo que eu sempre falo e tenho para mim. Satanás, ele pode se transformar num anjo de luz, amém? A palavra diz isso. Ele pode se transformar num anjo de luz porque já existe um anjo de luz. O que eu quero dizer com isso? Deus é um Deus criador. Satanás não cria nada. É por isso que ele mente. A mentira ou a falsidade, uma nota de $1 falso. Por que existe uma nota de $1 falso? Porque existe a verdadeira, amém? Quando eu digo que Satanás ele mente e que ele não cria nada, eu quero dizer o seguinte: às vezes você está com um problemão enorme, morrendo de vergonha de se expor, e a pessoa com quem você vai abrir o coração já passou por aquilo. As artimanhas de Satanás, as ciladas de Satanás, as setas deles, elas não são criativas. Então, assim, se a gente vai para o âmbito familiar, o que é? Traição do marido, traição da esposa, filhos que não se comportam bem dentro de casa e que de certa forma te envergonham. Que mais? Abusos sexuais dentro de casa. Homens que são uma coisa na igreja e são totalmente diferentes dentro de casa. Mulheres insubmissas. Não pense que é só na tua casa que acontece esse tipo de coisa. E amém se não aconteça, mas com certeza deve haver algum resquíciozinho, alguma coisa, algum alinhamento que seja necessário. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Porque senão o segundo semestre de 2024 vai passar, 2025 vai chegar. É um ano de romper, mas para romper... Quem teve filho de parto normal? Sabe a dor que sente, né? A minha filha foi de parto normal. Então, rapidamente falando da minha experiência, entre 12:00 e 1h, o médico não acreditou que eu fosse ter de parto normal, ele achou que na hora eu fosse pedir pela cesárea. E ele falou assim: Marta, eu vou para casa, né? É um hospital na cidade interior, tudo. Na época era o hospital do meu tio. Eu vou para casa descansar, já que você vai ter parto normal. Umas 2, 3 horas da manhã eu volto aqui, tá? Ok. Enquanto a Ana Carolina estava na minha bolsa, no líquido amniótico, fazendo pressão, doía. Mas quando ele estourou a bolsa, não tinha mais a almofadinha do líquido. Aí eu descobri o que é a dor de um parto normal. E o que estou querendo dizer com isso? Que para nascer, para gerar fruto, dói. Dói. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que deixar que aquela almofadinha, sabe, do líquido ali que estava amortecendo a força que a Ana estava fazendo para descer, no caso era meu útero contraindo, a gente tem que deixar que essa almofadinha não exista mais. E o que a gente vai chamar? O que seria essa almofadinha? A nossa justiça própria? O nosso orgulho? O nosso achismo? Não, eu acho que é assim, pronto. Qual é o nome que você dá para essa almofadinha que está amortecendo a dor que você precisa passar para gerar frutos? Eu tenho com o pastor Guilherme, a gente até tem um tempinho que não faz, que eu denominei o momento de tirar caraminholas da cabeça, né, pastor? Pastor, eu vim aqui tirar minhas minhocas da cabeça. Então, eu chego lá e falo de todas as minhocas que estão na minha cabeça. E são várias, e de vários assuntos. Minhas coisas com a Ana, minhas coisas pessoais, alguma coisa com a igreja. A gente precisa tirar as minhocas da cabeça. Porque se você deixa essa minhoquinha ali, Satanás faz a festa com ela. Então, eu termino a palavra aqui. Eu peço que, se o pessoal do louvor puder só estar ministrando ali, pode ser só no teclado, como vocês se sentirem mais à vontade. Veja como vocês se sentem mais à vontade. E eu vou pedir para que aqueles que acreditam que precisam tirar as minhocas da cabeça, aqueles que já identificam uma raiz de amargura no coração, aqueles que só têm a ideia de que tem um sentimento contrário à palavra do Senhor, mas sabem que se não tomarem uma atitude, isso tem como virar uma raiz de amargura,
que venham aqui na frente. Amém? Para que a gente possa orar com vocês, para que esse ato seja um ato profético de coragem. Que no decorrer da semana você procure o seu irmão que você tem intimidade, ou um pastor que tem acesso. Provavelmente você já caminha um tempo aqui na igreja, então você tem essa pessoa. Lembrando sempre que quando a gente fala de procurar um irmão, é algo que eu aprendi. Eu não estou dizendo de procurar um cúmplice. E o que seria um cúmplice? Aquele que vai concordar com os seus sentimentos. Então, vamos supor que a irmãzinha amargurada com o marido vai procurar outra irmãzinha amargurada com o marido. O que vai acontecer? Falatório a respeito dos maridos. Não vai haver cura. Amém? Então, que você tenha coragem de procurar esse irmão, essa irmã mais madura na palavra, aqueles que você enxerga que já vivenciaram essa situação, ou os seus pastores, para que a gente possa, em nome de Jesus, romper no ano de 2024, para que a gente possa, em nome de Jesus, entrar no segundo semestre de 2024 com a nossa alma regenerada ou em processo de cura e regeneração. Amém? Podem vir à frente.